Boa tarde a todos. Sejam todos muito bem-vindos à nossa live Diálogos GPS Jornalismo na Pandemia. Eu sou Andréa Maciel, sou jornalista e diretora de comunicação da GPS e tenho a honra de dividir aqui a tela com outros 3 colegas de profissão. Eles aceitaram o convite da gente, estão aqui para conversar o que mudou no jornalismo com a Covid. Se você quiser mandar uma pergunta, um comentário, escreve aqui para a gente no chat do Facebook, tá bom? Que a gente quer muita participação de todos vocês. Então, vou apresentar aqui os nossos convidados. O currículo deles é muito extenso, mas eu vou ser breve para a gente ter o máximo possível de tempo para poder conversar, tá bom? Então, estamos aqui com o Ailton Nasser, também conhecido como Mineiro, né? Gerente de jornalismo da Record. A história dele na emissora começou há 30 anos, né, Ailton? É uma longa história. Entrou como estagiário e passou por tudo um pouco, né? Foi produtor, editor, repórter, rádio escuta, pauteiro, inúmeras funções. Trabalhou com esporte, trabalhou na Record News, né? E como bom mineiro, ele é uma pessoa muito simpática, então com certeza ele vai trazer muita história bacana aqui para a gente hoje. Boa tarde, Ailton. Boa tarde, obrigado pelo convite. Estamos aqui também com a Elaine Camilo. Elaine é produtora do Fantástico, né? Mas também tem uma longa carreira, né? E conheceu o Ailton de outros carnavais também, né? Já trabalhou no SBT, foi a primeira produtora da Globo News em São Paulo, passou pelo SP1, SP2, Bom Dia São Paulo, Bom Dia Brasil, Jornal Nacional, Jornal da Globo. Eu espero não ter esquecido nada, né, Elaine? Não. Sempre trabalhando com produção, tá na TV desde 89. Boa tarde, Elaine. Boa tarde. E, por último, há 12 anos no Fantástico. Exatamente. E o André Biernat, não errei, né? Seu sobrenome, André. Perfeito. Ele é repórter da Veja Saúde há 9 anos e pela publicação ele ganhou ou foi finalista de 10 prêmios de jornalismo, cobriu mais de 50 congressos científicos nacionais e internacionais. E ele também é presidente da Rede Brasileira de Jornalistas e Comunicadores de Ciência, a Rede Consciência. Boa tarde, André. Boa tarde, André. Obrigado pelo convite. E um abraço também para a Elaine e para o Ailton. Acho que a gente tem muita coisa para conversar. Então, vamos lá. Eu vou começar, enquanto a gente não tem as perguntas do público, vou mandar aqui algumas perguntas para a gente começar a nossa conversa. Então, antes de tudo, eu queria direcionar uma pergunta para a Elaine e para o André, que estão fazendo home office. Vocês estão sentindo falta da redação? Como é que está sendo a vida de vocês? Eu estou sentindo. A gente sente falta do contato humano, né? A gente é brasileiro, ficar longe das pessoas é muito difícil. Ficar muito tempo em casa também é muito complicado, porque a gente não consegue colocar limite entre a casa e o trabalho. Mas o que eu mais sinto falta você vai discutir um assunto, o olho no olho faz toda a diferença. Porque às vezes você tem uma ideia que não é pauta, mas você tem uma ideia e você está conversando com um colega, com outro colega, com outro colega, aquilo vira uma grande matéria, vira uma grande pauta. Que às vezes sozinho, mandando e-mail ou discutindo por vídeo, o resultado eu acho que não é o mesmo, entendeu? Uhum. Mas a gente teve que se adaptar e eu acho que a gente está fazendo a lição de casa. E outras coisas, né? Lição de casa e também as atividades de casa, né? Muita coisa. E para você, André? Eu concordo totalmente com a Elaine. Tem coisas assim que eu sinto muita falta e coisas que eu não sinto falta nenhuma. O que eu não sinto falta nenhuma é de ter que pegar o metrô e cruzar a cidade todo dia, gastar 1h30 no transporte público. Isso era uma coisa muito desgastante. Mas também, aí eu sinto falta bastante, como a Elaine citou, né, dessa troca com os colegas, porque muitas das ideias de pauta, o mesmo design de um infográfico, de uma reportagem, a ideia de como isso vai ser ilustrado e mostrado para o nosso leitor no site, na revista, enfim, sai muito dessa troca, né? Essa troca, esse caldo ali de ideias, né, que fica em ebulição o tempo todo. Isso se perdeu, né? Por mais que a gente mande mensagem no WhatsApp, no Google, enfim, não é a mesma coisa de, como a Elaine citou, né, de olhar olho no olho. Ainda mais na TV, né, Elaine? Que é muito, muito trabalho em equipe, né? E o dia a dia acabou... Você não faz televisão sozinho. Televisão é equipe, não adianta você querer fazer sozinho.
E televisão, você tem uma tecnologia por trás. Você não faz televisão sem um bom cinegrafista, sem um bom editor. Então, por exemplo, hoje a gente tem que fazer entrevista aqui em casa, numa tela, pensando no enquadramento. Essa sombra que está aqui atrás de mim, ó, o meu cinegrafista jamais deixaria essa sombra aparecer. Eu não consegui tirar, entendeu? E tem, né, você tem vários macetes que a gente teve que se virar, né? Que depois, se vocês quiserem, a gente até conta um ou outro. Mas faz muita falta. O que mais faz falta é o café na padaria. Ailton, para você, que também, né, vive todo esse universo de TV, mas não só, né, também tem toda a parte do R7, né, um grande grupo de jornalismo, você tem um outro desafio ainda por cima, né, que você tem que coordenar, tem que liderar uma equipe grande. Como é que está sendo essa sua rotina? Porque você está indo para a redação, né, mas a sua equipe não necessariamente. Como é que está essa nova redação no home office, né, um pouco mais vazia, e no momento em que está todo mundo tendo que cobrir saúde, né? Não, no meu caso, eu não fui para home office, eu estou desde o início da pandemia trabalhando, né? Assim, a grosso modo, a parte de direção do jornalismo está praticamente todo mundo aqui trabalhando, exceto aqueles que estão na idade de risco, né? Como eu sou um garotão ainda, não tenho nem 40 anos, eu pude vir para a redação. Mas uma parcela significante da redação está em home office. Especialmente produção, né? A produção da TV, uma boa parte está em home office. A edição também uma parte, mas é um pouco menor, porque a edição, a gente tem o software de edição, e para montar na casa de todo mundo que estiver em home office fica um pouquinho mais complicado. Mas, de maneira geral, assim, tem uma parcela significante do jornalismo, da TV, em home office. Agora, no portal R7, por exemplo, quase que a totalidade da redação está em home office. É uma experiência muito diferente, muito nova. Eu ocupo uma sala onde a gente chama de terceiro andar, que fica a redação do R7, não a parte de TI do R7, mas a redação. Então, eu tenho ficado... Tem dia que eu estou praticamente sozinha aqui num andar todo. Toda a redação, os computadores, mas todo mundo praticamente em home office. Experiência nunca vista. E nessas mudanças, né, por causa da pandemia, mudou as preocupações que você tem em relação à equipe? O que é que mais te preocupa hoje no dia a dia, né? Nessa produção intensa do jornalismo, enfim, o que é que está passando na sua cabeça de preocupação com a equipe? A primeira preocupação foi com a saúde de todos, né? Então, a gente teve um temor muito grande, eu acho que não só na redação da Record, do R7, da Record News, mas também a Elaine deve ter exemplos lá da Globo, os impressos, enfim, todas as redações. A preocupação inicial foi com a saúde das pessoas. Então, teve um temor muito grande no início. Eu tive uma experiência até peculiar, que durante a pandemia eu tive que ir a Salvador para coordenar os trabalhos lá, dirigir os trabalhos de jornalismo da Record Bahia. E eu cheguei lá um dia antes de ser decretado o isolamento social, inclusive com o fechamento das praias. E quando eu cheguei na redação para começar os trabalhos, eu fiquei lá durante 25 dias, eu percebi um desespero das pessoas, porque tudo estava acontecendo muito rápido, a gente ainda estava naquele processo de adaptação, de usar máscara, dos repórteres na rua, se manter o distanciamento do entrevistado, ter um microfone para o entrevistado na mão do entrevistado e um microfone na mão do repórter. Então, isso tudo a gente estava implantando, porque, né, todos tiveram essa dificuldade. Então, tinha momentos que eu ficava tão preocupado também com a saúde das pessoas e não deixar de produzir, porque a gente tinha uma cobertura gigantesca para fazer, porque e aí tinha essa preocupação. Então, teve um momento lá que eu falei assim, meu Deus, vou chegar lá na redação, talvez amanhã não vai estar ninguém lá, porque vai bater o desespero
e todo mundo vai para casa. Uhum. Vai querer home office. Mas deu tudo certo, passou esse primeiro período, a gente foi se adaptando, né? Veio o uso das máscaras, inclusive para repórteres. Tive uma experiência aí depois, na sequência, na Record de Brasília, mas já estava mais calmo. Eu cheguei na Record de Brasília, as pessoas já estavam mais adaptadas, aí já estava o uso da máscara, aí eu já percebi uma diferença muito grande de uma redação para outra. E na Globo, Elaine, o que é que vocês precisaram mudar e a partir das preocupações que vocês tiveram? Quando a gente conversou, você comentou muito sobre a própria reunião de pauta, né? Sobre como é que estão sendo esses processos de colaboração à distância. Você pode compartilhar um pouquinho com a gente? Posso. O fato da gente fazer um programa semanal tem um certo facilitador aí, né? Porque quando você faz um jornalismo diário, eles estão com o esquema de parte home office, parte na redação, mas é como o Ailton disse, na hora de você botar um telejornal no ar, na hora de você acabar de empacotar, você não tem como fazer tudo de casa, né, Ailton? No caso do Fantástico, a gente faz o seguinte, as nossas reuniões de pauta, elas acontecem de terça-feira, né? Então, a gente se reunia lá na TV, o pessoal do Rio no Rio, o pessoal de Brasília em Brasília, o pessoal de São Paulo, batia um papo e depois faz uma call por vídeo. Mas com as pautas meio que pré-definidas já. Agora não. Agora a gente, na solidão da casa da gente, a gente pensa, repensa, checa as coisas, avalia, manda um e-mail para a nossa chefia. Aí a nossa chefia entra em reunião entre eles, a chefia de São Paulo com a chefia do Rio, e fazem as avaliações das ideias da gente, passam para a gente no final do dia, né? E aí entra no que a gente conversou com o André no comecinho da live, quer dizer, aquela troca de eu ter uma ideia e de repente conversar com a Ailton, conversar com o André e eles ajudarem a compor essa ideia, isso quando você está em casa sozinho, isso não acontece. E de repente o que você mandou para a tua chefia, às vezes você não consegue expressar a matéria que você pensou, da maneira que você pensou. Coisa que pessoalmente é muito mais fácil, entendeu? Eu acho que isso é ruim. Por outro lado, a gente teve que se adaptar, né? A tecnologia, fazer, por exemplo, aí depois, quando a gente tem a aprovação da pauta, você tem que gravar tudo pela internet. Só que é o que eu falei, televisão você não faz sem imagem. Televisão é imagem. Então, tudo bem, eu gravo uma entrevista com você, mas eu tenho que contar a tua história. Como é que eu conto a tua história se eu não tenho a tua imagem? O meu cinegrafista não pode entrar na sua casa, para a tua segurança e para a nossa. Então, muitas vezes a gente pede para o entrevistado gravar. Não é uma coisa simples, não é uma coisa... A gente está fazendo, mas é uma adaptação. Está dando certo. Você comentou até de uma pauta que você fez, que tinha que gravar a pessoa tomando chazinho, que você teve que filmar. Era uma matéria sobre... Foi no começo da pandemia, sobre a falta de sono, das pessoas não conseguirem dormir de noite, né? E aí, grava especialista, grava médico, grava isso. Eu precisava de personagem, eu precisava de gente, né? Você tem que botar gente para mostrar, né? Você não faz jornalismo sem você ter o ser humano como o fio condutor da história. E aí eu arrumei os personagens e um dos personagens era um rapaz, um senhor, dono de um restaurante que mora no interior de São Paulo e ele não consegue dormir. Porque ele falou, eu vou ter que demitir 40 pessoas. Não lembro exatamente o número. E à noite eu não durmo, e aí eu acordo para tomar chá, eu ouço, ele falou assim para mim, eu ouço o galo cantando a noite inteira, o galo não canta só às 5 da manhã. Aí eu falei para ele, faz essas imagens para mim, cata seu celular, assim, não assim, e grava as imagens e me manda no dia seguinte. Aí ele gravou. Eu acordei no dia seguinte, fui olhar as imagens e ele tá tomando chá, mas eu não vi o chá. Eu não tinha caneca de chá, eu não tinha ele colhendo o chá, porque ele pega o chá na horta. E eu estava em casa fazendo o meu café. Eu olhei para minha garrafa térmica e eu falei, peraí, eu gravei, eu fui narrando para ele, eu falei, ó, finge que eu sou você. Eu estou fazendo café aqui, mostrei, fechei a imagem no café, fechei a imagem na xícara e mandei para ele. Aí liguei para ele e falei, ó, tenta de novo se você tiver
Se você for tomar um chá, tenta fazer a imagem do chá. Dito e feito, no dia seguinte ele me mandou direitinho. E foi essa imagem que eu usei, entendeu? Aí eu tive que me reinventar. Falei, como é que eu vou explicar para esse cara o que eu preciso? Porque eu não tenho um cinegrafista lá, entendeu? É isso. Bem bacana. E para você, André, sua redação não é de TV, né? Muda um pouco, mas vocês também tiveram que se reinventar, né? Vou fazer 2 comentários só para quem não é da área de jornalismo. Reunião de pauta é aquele momento que a gente decide o que a gente vai ter de história, né? Para aquela edição, pode ser uma edição de revista, pode ser uma edição de um telejornal, tá? Mas para o André eu vou perguntar especificamente sobre um outro momento muito crítico, que é o do fechamento, né? O fechamento, para quem não é da área, é aquela hora que você vai dar aquela olhada todo mundo junto, se todo o material está correto antes, no caso do impresso, antes de ir para a gráfica, né? Como é que está sendo os fechamentos para vocês agora, se vocês estão todos à distância? Então, André, esse é um momento crítico e até para a gente, porque nós temos 2 fatores aí. A nossa equipe de jornalistas é uma equipe muito pequena, nós somos em 4 jornalistas. Temos um redator-chefe, um editor assistente e eu, repórter. E nós fazemos a revista impressa, que ela tem um ciclo mensal, então são 3, 4 semanas trabalhando aquele conteúdo, né, e fazendo apurações, entrevistas, mas nós temos ao longo desse mês alguns ciclos picados de outros produtos, outros conteúdos que a gente faz. Então, por exemplo, a gente grava toda semana um episódio de podcast, o Detetives da Saúde. Então, tem a produção, o roteiro, ir atrás da fonte, gravar, editar, subir no ar. Nós temos, agora nessa época da pandemia, nós estamos fazendo lives todas as quintas-feiras com infectologistas. Então, também tem todo esse trabalho. A gente tem a produção diária do site, que são matérias que produzimos ali todos os dias de acordo com o assunto, com as pautas que vierem. Temos as redes sociais. Então, nós temos um ciclo diário de produção, semanal, mensal, enfim, e é todo mundo fazendo tudo ao mesmo tempo. E no caso do fechamento, que você falou que esse momento, para a gente era um momento quase sagrado ali, né, em que nós líamos as reportagens, a versão final, o revisor pegava os últimos errinhos, passávamos, né, as emendas, tal, antes de ir para a gráfica, porque depois já era, né, já saiu no papel, não tem muito mais o que fazer. E nós sempre fizemos esse fechamento em 2 dias, sempre sexta-feira e segunda-feira. Inclusive foi ontem nosso fechamento. E era um momento, assim, todo mundo junto ali, com papel, e agora está sendo tudo com PDF, e-mail, WhatsApp, né? A gente está tentando aumentar a comunicação e as etapas de checagem da informação para ter o menor número de erros possível, né? Mas é muito complicado, assim, passar emenda com o pessoal da arte, com os designers e tal. À distância é muito difícil mesmo, mas tem que se adaptar, né? Não tem outro jeito. Eu vou emendar com uma pergunta para você que chegou do público. A Cláudia Nogueira perguntou, os outros também podem responder, mas como você tem uma relação com o impresso, né? Se você puder responder primeiro, André. Claro. Se há espaço para mídia impressa durante a pandemia e como é que você vê o crescimento da mídia digital? Perfeito. Olha, eu acredito que há, sim, há um espaço. Não é o espaço da notícia quente, do que acabou de acontecer, mas eu acho que é um espaço do respiro, né? De você pegar aquela informação bruta e tentar mostrar como aquilo impacta a vida das pessoas, como aquilo se dá na prática, o que a gente pode tirar de orientação daquela nova recomendação da Organização Mundial da Saúde, por exemplo. E até posso citar um exemplo, eu lembro que eu estou desde fevereiro só fazendo matéria de coronavírus, desde fevereiro até agora junho. E eu lembro que a primeira matéria que eu fiz para a edição de março tinha muito isso, né? Porque entre a apuração da matéria, ela ir para a gráfica e ser distribuída para todo o país, leva ali uma semana e tal. E no meio de uma pandemia, as coisas mudam em questão de dias, né? De horas. E aí tinha toda essa questão. Eu lembro que no dia do fechamento dessa reportagem foi o dia em que foi confirmado o primeiro caso de coronavírus aqui no Brasil, acho que 26 de fevereiro, se não me engano. E aí era isso, assim, como a gente passar recomendações no impresso de algo que daqui uma semana estaria totalmente diferente. Então esse é um desafio constante, assim, de tentar se manter atualizado. E aí o que a gente tenta fazer para suprir isso, né, é fazer matérias mais analíticas, mais de fôlego na revista, que não trazem, né, recomendações que podem mudar de um dia para o outro,
e fazer essa coisa mais do dia a dia no site, né? Então, dando essas recomendações no online, que também é mais fácil de atualizar, de mexer, né? Ao contrário de uma revista impressa. Ok, tá dado o recado, então. Deixa eu perguntar uma coisa, tem muito a ver com você também, André, acho que com a Ailton um pouco menos, mas tem muito a ver com a Elaine. Na verdade, foi baseado no que eu conversei com ela antes da gente entrar, né? Eu tinha conversado com ela antes, ela tinha dito que tinha uns 4.000 e-mails na caixa de entrada dela. Hoje ela me atualizou, tem 5.200, né? Nossa. E aí ela 243. ela comentou, mas vou ser bem sincera, não é só de assessor de imprensa. Mas aí eu cutuquei aquela coisa, mas pelo menos metade, né? E aí, Elaine, a pergunta que não quer calar. O que alguma dessas histórias que você recebe vira pauta? Essa pergunta é complicada, mas muito pouco. Assim, sendo bem sincera, eu acho que a gente está aqui para isso. A gente recebe muita coisa que não vira nada, entendeu? O que eu faço? Então, às vezes eu tenho vontade de apagar tudo, mas eu falo, não, isso aqui, eu vou dar um exemplo do que aconteceu agora há pouco. Enquanto eu estava esperando vocês, eu estava tentando limpar um pouquinho a caixa de e-mail, e tinha um e-mail de um hospital, da assessoria de imprensa de um hospital ali. E o assessor falava sobre tecnologia, e ele não colocou o telefone dele, era simplesmente um e-mail. Eu sou a moda antiga, eu gosto de falar com as pessoas, né? E aí eu respondi o e-mail dele e falei, amigo, me passa teu telefone de contato. Por quê? Porque a gente nunca sabe quando a gente vai precisar, por exemplo, eu vou citar respirador, né? De repente, numa sexta-feira, às 8 horas da noite, a gente tem que fazer imagem de respirador. Onde é que eu vou fazer imagem de respirador? Na fábrica do respirador na China? Não dá, né? E aí eu vou precisar ligar para um hospital e falar, amigo, me arruma um respirador para fazer imagem. Né? Então, telefone, informação, contato, networking nunca é demais. Por isso que eu sempre procuro pelo menos bater o olho nos e-mails, entendeu? Não dou conta. Né? Dos 5.000 e-mails que eu tenho hoje, não é tudo de assessoria. Tem muito e-mail de semana passada, semana retrasada, de matérias que eu estava fazendo. E é aquela coisa, seguro morreu de velho. Tem coisa que você guarda até a matéria ir pro ar e não dá nenhum problema, né? Não é, Ailton? Tem coisa que você guarda e fala, não, mas e aquele dado? Não, o dado tá aqui. Eu sei quem mandou, quando... Oi? Se alguém questionar... E isso já aconteceu comigo em mais de uma situação, entendeu? Não, mas de onde é que você tirou aquele dado? Tá aqui, ó. Né? Então tem coisa que você guarda por uma certa segurança até, né? Mas é isso. E agora, eu acho que tem que ter um pouco de bom senso, entendeu, gente? Tem coisas que a gente recebe que em plena pandemia você fala, mas como é que a pessoa me mandou uma coisa dessa? Né? Eu acho que você tem que ter um pouco de bom senso em o que mandar para quem, né? Por exemplo, o André faz matéria de saúde. Você vai mandar para ele um release sobre parque de diversão? Né? Eu acho que você tem que saber o que mandar para quem. Então, nesse aspecto, a gente tem assessores de imprensa muito ponta firme, que a gente tenta manter esse vínculo e estreitar esse vínculo quando a gente sente firmeza, entendeu? É mais ou menos por aí. Ok. E para você, André? Concordo totalmente com a Elaine. E se eu pudesse, enfim, passar uma recomendação para quem tá fazendo essa assessoria de imprensa, tentar, às vezes, adaptar, assim, conhecer o veículo com quem você está tentando vender aquela pauta, para adaptar, né, a realidade e ao público daquele veículo. Porque às vezes eu recebo algumas sugestões que até poderiam ser legais, mas você vê que elas foram dadas de uma maneira genérica que não se aplicam à revista, ou ao site, ou ao podcast onde eu trabalho. Então, às vezes, você lê as reportagens, né, ouvir, entrar um pouco mais, você consegue entender por qual caminho vai ser mais efetivo vender aquela pauta para o veículo que for. André, pode falar. É só uma observação sobre isso. Aí, nesse caso, é o famoso menos é mais. Acho que é quase uma bolsa de valores. Você acertar
naquela ação certa, entendeu? Apontar e acertar. Se você está com uma pauta que é interessante, que é importante, muitas vezes a tentativa de espalhar a sugestão de pauta para todas as redações não seja o caminho. Até porque a pessoa começa, o produtor que está na redação, ele começa a monitorar você e todo dia chega uma sugestão de pauta sua, pode ter certeza que começa a pôr lá entre as 5.200 que a Elaine não lê. Vai lá para o fim da fila, entendeu? Então, é aquela coisa do tiro certeiro. Igual o André disse, você tem que ver qual veículo que aquilo vai encaixar para você não perder, não ter esforço jogado fora, entendeu? E também para não criar um clima ruim com o produtor do outro lado. Ao contrário, quando você acerta o produtor e aí cria uma relação tão próxima depois disso que as coisas vão surgindo assim naturalmente. Aí o produtor começa a ligar para o assessor para ver uma coisa que vai render uma pauta. Exato. Ou se já tem uma pauta mais ou menos encaminhada, ele já começa a ligar para a pessoa para ir buscar aquela pauta. Então... Posso complementar uma coisinha que o Ailton falou? Claro. É importante o que ele disse, porque ele fala, aí o assessor acaba se indispondo com o produtor. Por exemplo, faz de conta que o assessor é assessor de imprensa de um advogado X. Ele é assessor daquele advogado. Aí tem um problema de racismo. Aí ele manda um e-mail dizendo que o advogado fala sobre racismo. Aí tem um problema sobre inadimplência da casa própria. Aí ele manda um e-mail dizendo que aquele advogado fala sobre inadimplência. Eu acho Algum advogado derrubou a Elaine. Bem na hora, né? Algum advogado entrou com ação na justiça, ganhou um habeas corpus. No caso, aí nem habeas corpus. Né? Aí, de prisão eu gosto do que o Ailton falou. Menos é mais. Sim. Né? Voltou. Elaine. Você voltou, você ficou um tempinho fora do ar. E aí o Ailton comentou que acho que foi algum advogado que entrou na hora que você estava comentando sobre os advogados. Não, eu citei advogado, mas poderia ser qualquer outra profissão. O assessor de imprensa às vezes vende o mesmo cliente para comentar sobre vários assuntos. Uhum. Né? Então, o advogado dele, o cliente dele fala sobre racismo, fala sobre inadimplência da casa própria, fala sobre medicina do trabalho, fala sobre... E aí esse cara acaba perdendo um pouco a credibilidade, entendeu? E André, tem uma coisa para complementar. Por exemplo, às vezes eu recebo sugestão assim, por que você não faz uma matéria sobre, sei lá, doença inflamatória intestinal? Aí você fala, mas por quê? Por que falar isso esse mês, né? Assim, qual a novidade, né? Às vezes tem um gancho, né? No estudo, o lançamento de um medicamento, um levantamento, uma tendência, enfim, algo que justifique falar daquele tema naquela edição, naquele dia, enfim, porque é o gancho que dá quentura para a reportagem. Às vezes você vai aproveitar um fato para você explicar tudo que é a doença, como se prevenir, o diagnóstico, mas é importante ter esse gancho, né? Bacana, gente. Bom, vou fazer mais algumas perguntas que a gente recebeu aqui. E aí, quem se sentir, na verdade, mais à vontade para falar, pode indicar. Eu imaginei que essa pergunta fosse vir, né? E ela veio. No setor de saúde, foi uma pergunta da Camila Corvelo. No setor de saúde, temos ouvido que a imprensa acaba gerando pânico, né? É aquilo que a gente comentou, conversando antes, né? Da questão do... Não tem espaço para notícia boa, né? A notícia boa seria a notícia ruim. Então, o que vocês pensam sobre isso, sobre esse assunto? Quem gostaria de comentar sobre essa pergunta? Posso ser a primeira vítima a comentar. É uma questão bastante polêmica, né? Muitos conhecem até a brincadeirinha aí em relação ao Record Globo. Então, acaba causando uma polêmica. Eu acho assim, eu acho que informação é informação, notícia é notícia. Ou ela existe, e quando ela existe, você dá. Se ela causa pânico,
muitas vezes você fica numa situação assim, você vai omitir uma informação importante para não causar um pânico. Em alguns casos, é até viável. Se essa informação não afeta muita gente, talvez você possa abrir mão de noticiá-la para também não ampliar, dar amplitude ao que não merece amplitude. No caso da pandemia, infelizmente não tem como, é uma pandemia, não é a circulação de um vírus de forma localizada, num bairro, numa cidade, num país apenas. Está no mundo todo. Então, não tem caminho para você deixar de dar a notícia. Lógico que, muitas vezes, a maneira de você tratar a informação e a notícia possa ser dosada. Talvez é aí que é o critério que a gente fica na linha tênue aí, entre dar a notícia com a forma mais forte e aí causar um certo pânico, ou dar a notícia de uma forma mais branda, mas aí também mascarar uma realidade que está aí. Eu acho que tem que dar notícia. Eu acho que, no caso da pandemia, voltando a falar da pandemia, quem deve, de certa maneira, passar segurança para a população, evitar o pânico, esclarecer a população, são as autoridades. Eu acho que a imprensa faz imprensa. Ela não governa o Ministério da Saúde, ela não governa o país, ela faz jornalismo, ela faz notícia, ela dá notícia. Eu acho que cabe aos governantes, eles sim, esclarecer, evitar o pânico. E da nossa parte, cabe a nós, de certa maneira, dar uma dosada também. É só uma forma que eu acho que é bem salutar para manter o equilíbrio e não causar pânico, é você fazer o seguinte: dar notícia ruim, mas também dar a boa, sobre o mesmo assunto. A pandemia é outro exemplo. Então, você dá o número de mortos, mas é importante que você também dê o número de recuperados. Eu acho que é aí que a gente constrói um equilíbrio melhor e evita, de certa maneira, um pânico generalizado. Porque, ao contrário disso, você escondeu uma informação. Não vou dar que está morrendo 30 mil pessoas porque pode causar um pânico. Aí estou omitindo um fato, infelizmente, aí não é papel da imprensa. Eu concordo com o que o Ailton falou. A gente tem a missão de informar, né? A gente está aqui para isso. A gente não só a missão de informar, como a missão de ajudar a contar a história, a escrever a história do país, a história de tudo que está acontecendo aí. Tem que saber dosar? Tem que saber dosar. Mas, por exemplo, quando começa... Vamos voltar para março, meados de março, começo de abril. Ali a gente não tinha como dosar, porque eu acho que dependia da gente alertar a população. Bota máscara, lava a mão, põe uma... Fazer aquele trabalho maçante, e nem assim a gente consegue ver todo mundo de máscara às vezes, entendeu? Porque eu acho que a maneira das pessoas ficarem sabendo o que está acontecendo é através da gente. Então eu acho que no começo a coisa foi mais maçante. Óbvio, tem uma hora que a gente tem que dar um respiro. Então a gente vinha de uma maneira maçante, aí de repente chegou o Dia das Mães, por exemplo. Na semana do Dia das Mães a minha matéria foi de pandemia, mas por um viés mais leve. Né? Você colocar um pouco de emoção, um pouco de carinho, porque eu acho que o público merece também um respiro. Né? A gente tem que saber dosar, e não é fácil. Né? Eu tenho certeza que para nenhuma redação, para nenhum jornalista, para nenhum chefe, para nenhum editor-chefe, isso é fácil. Não é fácil, e esse limite é muito complexo. Chega à noite, vem os números do Ministério da Saúde, quando vinha. Aí o coração vai na boca, né? Quando o Mandetta entrava para dar a coletiva, que estava o país inteiro ligado, ao mesmo tempo que você tem que pôr aquilo no ar, você tem que saber dosar, porque aí a pessoa não dorme de noite mesmo, mas você não tem como esconder. É o que o Ailton falou, é notícia, você tem que dar, não tem como esconder. É isso. Eu concordo totalmente, eu só gostaria de chamar a atenção de que
muitas semanas antes de a Organização Mundial de Saúde falar em pandemia, ela já falava de infodemia, que é essa profusão de notícias, de informações, e claro, isso é uma parte feita pela imprensa, mas é também feito pelas pessoas, né, que estão no Twitter, no Instagram, no YouTube, produzindo conteúdo em tempo real. Então, acho que tem uma questão da imprensa, claro, a gente tem que noticiar, a gente tem que falar, não dá para não falar do número de mortes, do número de casos, como também não dá para não falar dos testes de vacina. Acho que é muito o tom que se usa, né? Porque a gente não pode nem causar pânico, nem causar falsas esperanças, achar que a gente vai ter uma vacina amanhã quando não tem. Então, acho que vai muito da forma como a gente dosa a informação e leva até o público, de modo que aquilo dê a orientação necessária para ele e também não vai causar um pânico nem quem está assistindo, ouvindo ou lendo aquilo. Andréia, só um adendo. Por exemplo, na televisão, isso acontece em toda a imprensa falada, né, no rádio também, você tem várias formas. No tom da voz, você consegue diminuir a sensação de guerra, né, para não causar um alarmismo, ou você deixa a coisa mais tranquila. Então, até o tom da voz é importante nesses casos, né? Anunciar o número de mortes, você tem várias formas de anunciar o número de mortes. Você pode aumentar o tom da voz, que isso já causa uma certa sensação de perplexidade das pessoas, do telespectador, como você pode dar o mesmo número de uma forma um pouco mais branda ao usar a voz, que assim, aquelas técnicas de jornalismo, né? Num telejornal, por exemplo, para as pessoas entenderem, a escalada, aquele resumo das notícias, quando começa um telejornal, ali você pode dar um tom mais leve ou você pode crescer o tom. E só a voz já dá acho que já interfere como as pessoas vão receber essa notícia. Posso complementar? A gente dá número todo dia, todo mundo dá número. Tem uma hora que a impressão que eu tenho é que o telespectador, o número para ele, ele se acostumou. Morreram mais 1.000 hoje. Mais 800. Eu vou ser sincera, eu vou falar uma coisa que aconteceu comigo. A gente tá, né? Primeiro a gente vê aquelas imagens da Itália. A Itália vazia, o hospital da Itália, até o problema chegar aqui. Então, a gente, porque tem morto, não sei o quê, tantos doentes, tantos testes, tantos resultados. A primeira vez que eu vi a imagem do hospital, se não me engano, Vila Penteado, que eu olhei para aquela UTI, que aquela imagem foi para o ar, eu falei, nós estamos numa pandemia. Quando eu vi a imagem do que estava acontecendo no hospital, que eu falei, isso impressiona muito mais do que a gente dá número. Entendeu? A mesma coisa, a gente acaba se acostumando com a desgraça, isso é muito ruim. Hoje a gente vê imagem de cova em cemitério todo dia. A primeira vez que eu vi a imagem de um cemitério em Manaus, aquilo doeu, né? E aí a gente puxa a sardinha para o nosso lado, né, Ailton? A imagem às vezes fala mais do que qualquer número, do que qualquer palavra, entendeu? É isso. Bom, vou fazer mais uma pergunta aqui que a gente recebeu. Eu acho que eu vou direcionar essa pergunta para o André. É de uma estudante de jornalismo. Se chama Juliana Oliveira. Ela comentou que ela gosta muito do jornalismo na área de saúde, mas ela está para se formar, mas queria saber se vocês acham, se vocês também podem sugerir, se é muito cedo para ela se especializar nisso, né? E como é que você vê as oportunidades para quem trabalha com jornalismo e saúde? Perfeito, Juliane, obrigado pela pergunta. Olha, eu assim, vou falar um pouco da minha experiência. Eu, na época da faculdade, eu nunca quis trabalhar com saúde, com ciência, não era o meu sonho de carreira. E aí, quando eu estava ainda no segundo ano, terminando o segundo ano, surgiu uma oportunidade de estágio na Editora Abril para trabalhar na revista Saúde. Aí eu falei, bom, uma editora grande, né, e uma revista conhecida, vou ver o que é. E assim, eu me apaixonei pela área, eu não me vejo em outra área do jornalismo. Eu queria fazer esportes antes.
E, enfim, estou lá desde então. Fiquei 2 anos como estagiário, 1 ano como freelancer e estou aí quase 8 anos como repórter. E assim, nessa área eu vejo o mais bacana é conseguir modificar a vida das pessoas de uma maneira muito prática, assim. É muito gratificante quando um leitor lê a sua reportagem e fala, poxa, eu mudei um hábito de vida por causa de uma coisa que você escreveu, ou eu descobri tal doença antes porque eu li a reportagem tal que você publicou. Isso é muito legal, sabe? E é uma coisa que eu acho que talvez outras áreas do jornalismo, assim, mais na economia, na política, que, claro, mexem com a nossa vida, mas é uma coisa mais macro, assim, né? Uma coisa mais, né, institucional. Isso é mais o dia a dia ali. Eu acho legal essas pequenas conquistas e revoluções da nossa vida. E sobre se especializar ou não, eu acho que é uma questão muito pessoal, assim. Eu não veria o problema, mas se ela não tem certeza que quer ir para essa área de saúde, talvez experimentar várias áreas possa permitir que ela tenha alguma certeza mais para frente, né? Acho que é muito da vivência de cada um. Posso complementar o que o André falou? Claro. Antes da live a gente estava conversando justamente sobre isso, né, André? Sim, aham. O que eu sinto, e a gente percebe isso, a gente sente falta no mercado de trabalho de especialistas em saúde e ciência, porque não é só a doença, é a pesquisa, né? A gente está falando de vacina, fase 1, fase 2, fase 3. Para alguns jornalistas isso era grego, né? Muitos jornalistas não sabem o que é fase 1. Ah, mas tem que ter, o Conselho Nacional de Pesquisa tem que aprovar tal. Então, eu acho que você se especializar em ciência, tecnologia e saúde é um caminho para o jornalista jovem que está chegando. E um outro caminho importantíssimo que a minha geração não sabe fazer e não vai aprender, porque a gente está velho, é o jornalismo de dados. É saber olhar para um número, saber cruzar esse número, saber interpretar esse número e não só fazer um gráfico e publicar, mas trazer esse número para a vida real. Fazer a Dona Maria dentro da casa dela no interior do Piauí se enxergar nesse número. Isso não é fácil de fazer, isso poucos jornalistas sabem fazer. Eu acho que pode ser um caminho. A gente está nos 10 minutos finais, então eu vou juntar aqui algumas perguntas para a gente conseguir responder o máximo possível. A gente recebeu aqui uma pergunta da Gilmar Espino. Ela perguntou se vocês poderiam dividir experiência em relação a algum tipo de release que vocês tenham recebido que foi interessante, já que a gente comentou que muita coisa, na verdade, não se aproveita. Eu vou juntar com uma outra pergunta que foi da Giovanni Lolato. Ela perguntou sobre a questão do assessor de imprensa. O que vocês imaginam que se deve o fato de vocês serem abordados de uma maneira inadequada? Se vocês acreditam que isso tenha a ver com desconhecimento da área ou alguma falta de capacitação, às vezes, ou falta de conhecimento sobre aquele assunto que ele está divulgando. O que vocês... Sei que isso, na verdade, vai depender muito caso a caso, né? Mas qual talvez, a visão de vocês, de uma forma mais geral, sobre esses temas? Tem assessor de imprensa que... Pode falar, pode falar. Que a Elaine recebe muitos e-mails, sugestões de pauta. Eu recebo pouco. Não, assim, eu acho que o e-mail, o release é uma coisa que não funciona. Para mim, não funciona, tá? A mesma coisa, o cara passa o e-mail e vai fazer o follow. Ah, hoje eu vou fazer follow. Então, tem pessoas que eu atendo, eu falo, eu vou dar uma olhada com carinho, tal, não sei o quê, até por respeito à pessoa que mandou, que eu acho que a gente tem que ter educação e respeito, mas às vezes eu bato o olho e já descarto, entendeu? E tem uma coisa que me incomoda muito, muito. A pessoa liga e fala, fulano, tudo bem? Aquele tom de voz que dá a impressão que a pessoa não sabe o que está falando. Sabe aquele telemarketing decorado? Tem assessor de imprensa que faz a mesma coisa. E eu não estou falando isso como uma crítica. Eu estou falando isso como talvez uma maneira da gente poder melhorar a relação. E eles, do outro lado, também reclamam da gente com razão, com toda razão. Eles falam que a gente não tem tempo e que a gente é grosso. Eles estão certos. Então, o que eu falo para os assessores que me ligam? Eu falo, me liga na segunda-feira é o melhor dia para mim.
Me liga na segunda, que é um dia que eu consigo respirar e conversar com você. Então eu tento estabelecer essa relação. Porque se ele me ligar numa quinta-noite ou numa sexta às 3 da tarde, eu não vou dar a atenção que ele merece. Entendeu? E aí, eu acho que vale o que o André disse. Ele tem que saber para qual programa ele está ligando, para o tipo de perfil da revista, para o tipo de perfil do jornal. Entendeu? Né? Porque às vezes eu recebo coisas que não vale para mim, que é o perfil do SPTV. Assim como o SPTV recebe coisas que não vale para ele, vale para mim. Eu acho que antes do assessor mandar, ele tem que falar: isso aqui é a cara de qual programa? Da Record, da Globo, da Veja, seja lá de onde for. Né? Eu acho que esse é o principal problema. Eu tenho menos experiência, porque já faz um tempo que eu saí da produção, então eu basicamente recebo ligações, e-mails para outros assuntos do jornalismo, mas não necessariamente dessa área de produção. Mas uma coisa assim que eu acho que o assessor tem que estar sempre conectado, lógico, os mais experientes sabem disso, né? Alguns já passaram por redações. Como é complicado alguém atender uma ligação na redação e dar a atenção necessária. Pô, isso é muito difícil. Porque a pessoa que está na redação, a pauleira é tão grande que não dá tempo. O que a Elaine falou, eles acham que a gente é mal educado. Não, não é, é que não dá tempo se você... Talvez o André um pouquinho mais, mas eu acho que mesmo ele, porque a gente tem essa sensação, é uma revista semanal, né, André? Não, é mensal. Mensal, mas não é que ele trabalha uma vez ao mês, né? Ele Há dias para fazer uma revista mensal. E a pauleira é tão grande, nós da televisão, então, eu estou aqui, ó, estão os monitores aqui ligados, no noticiário dos canais de notícias, em destaque a Record News, né? Em grande destaque, depois... Estou brincando, todas são do mesmo tamanho. Tô ligado aqui. Então, se uma pessoa me liga e se não é um assunto que eu possa atender na hora, eu vou acabar falando, desculpa, eu não posso falar agora e tal, porque eu estou prestando atenção ali, de repente tem um noticiário importante, eu tenho que parar tudo. Então, o tempo ao telefone para um jornalista numa redação é valiosíssimo. Ele tem uma dificuldade danada. Então, a coisa também de ligar, eu acho que é assim... Tem que ser de forma mais sucinta, passar mensagem. Você tem aí meus contatos, me liga quando você puder, e se te interessar, estou aqui à disposição para te ajudar. Entendeu? Fica também uma dica, talvez o release é sempre importante, mas aí de repente manda no anexo, né? Manda um texto curto, rápido. A pessoa passou o olhar no e-mail, ele já fala, pô, isso é legal. Aí ele vai detalhar, vai entrar em contato, o cara ou manda um anexo, coisa parecida. É um detalhe, né? Cada um tem a sua técnica. Mas eu acho que é assim, textão e sugestão de pauta também não rola. É igual textão na rede social. Textão, pode ter certeza que muitos não leem, não chega no meio da leitura. Então tem que ser um lead bem legal ali, impactante para chamar atenção. E, André, eu sinto assim, o que eu sinto muita falta aqui em muitas instituições brasileiras. Estou falando tanto de universidades públicas, hospitais, universidades privadas. É um sistema de comunicação mais integrado. É assim que você tem alguns lugares que às vezes tem assessores de imprensa muito bons. O cara manja muito, sabe o seu veículo, sabe a sugestão, como passar, emplaca várias pautas. Aí o que acontece? Esse sujeito recebe uma oportunidade de trabalho, muda de área, e aí todo aquele trabalho que ele construiu murcha, né? E se perde tudo. Você perde o contato com muitas fontes, você perde a notícia que estava acontecendo ali. E eu vejo que se a gente tivesse um sistema de comunicação que não dependesse de pessoas talentosas, claro que fazem toda a diferença, mas de um sistema que funcionasse mesmo, de contato com, por exemplo, cientistas, o que eles estão produzindo, como eles podem se comunicar com os jornalistas, isso faria toda a diferença. Tenho um exemplo, tem uma universidade, chama Universidade de Washington, em Seattle, que eles são responsáveis por um estudo gigantesco, que é o Global Burden of Diseases, que estuda o impacto de várias doenças no mundo inteiro. E aí, eles têm uma assessora lá, chama Andrea até, sua xará. Minha xará. Que ela fala português. Nossa.
ela fala português e ela se dá o trabalho de ver o lugar em que eu trabalho para fazer a sugestão e traduzir para o português para me mandar. E ela, assim, já emplacou várias pautas comigo, justamente por ter esse cuidado de como levar aquela informação do jeito que eu vou conseguir aproveitar melhor para o veículo onde eu trabalho. Ok. Gente, a gente está quase estourando o horário, então, infelizmente, eu vou ter que concluir. A conversa é muito boa, mas eu vou passar para vocês fazerem as considerações finais com uma provocação, que é o que vocês acham que vem do jornalismo pós-pandemia, né? Sei que essa pergunta talvez tenha uma resposta longa, né? Mas peço para vocês serem o máximo possível concisos, porque a gente já está quase estourando o nosso tempo. Quem gostaria de começar? Pode Ailton, começar comigo? Você Era eu que ia dizer, Ailton, você sempre pega as respostas das perguntas difíceis, né? Primeiro, então fica à vontade. Não, eu vou tentar ser sucinto. Assim, no caso da televisão, eu acho que, de maneira geral, todo o jornalismo vai mudar muito. Já está mudando durante a pandemia e vai mudar muito. Eu poderia citar vários exemplos, mas eu vou pegar o que nós estamos fazendo aqui agora, que a gente tem utilizado muito esse perfil de live para as nossas entrevistas, em função do distanciamento social. Isso eu acho que vai ficar. Nesse exemplo, eu vou dizer o seguinte: muitas vezes a gente desloca uma equipe que já foi maior e hoje já é bem menor, mas com um carro, motorista, cinegrafista e um repórter. Muitas equipes saem com mais gente nessa produção. Vamos supor, aqui em São Paulo, lá no extremo da Zona Leste, para uma entrevista. Olha o desgaste que nós temos de equipe, de pessoal, congestionando o trânsito, para chegar lá para fazer uma entrevista com uma pessoa. Eu acho que isso vai acabar com o tempo, entendeu? Nós vamos fazer via um aplicativo como esse que nós estamos usando. Eu acho que isso vai ser uma virada enorme. Outra coisa, eu acho que a gente descobriu o home office. Não só na nossa profissão, em várias profissões. Eu sempre achei que o Brasil tem uma rejeição ao home office. No Brasil, as empresas ainda, especialmente as nacionais, elas têm uma rejeição ao home office, porque fica no pensamento coletivo de que home office é o cara que não trabalha. O cara está em casa, nem veio trabalhar. E vários países da Europa já estão avançados nisso, entendeu? O home office está se tornando uma ferramenta muito importante. É lógico que vai ter uma discussão de questão trabalhista e tal, que vai ser discutida depois, mas eu acho que vai aumentar muito o home office, porque ele é muito saudável para qualquer cidade, ainda mais para os grandes centros. É menos gente andando na rua, andando de carro, poluindo a cidade, menos gente no transporte público, e o resultado muitas vezes é o mesmo. Então, acho que... E tem outras, mas essas eu acho que são as principais mudanças que vão acontecer, especialmente na nossa profissão. Eu concordo com o Ailton em tudo que ele falou. Eu acho que é um caminho sem volta, né? Eu acho que essa coisa de ter que gravar uma entrevista numa sexta-feira às 6 da tarde na Penha, eu sei bem o que é isso. E eu acho que o jeito que a gente está trabalhando vai resolver bastante. Em relação à importância do jornalismo à função do nosso trabalho, eu acho que está mais do que provado que ela foi e é fundamental e vai continuar sendo, né? Isso não há dúvida, né? Mas eu acho que o modus operandi deve mudar um pouco. Acho que no nosso caso de TV, talvez a gente faça um pequeno ajuste de repente uma vez por semana, eventualmente fazer uma reunião mais parruda para fazer os ajustes. Isso não quer dizer que seja toda semana, né? Mas eu acho que o caminho é esse mesmo. Bom, eu concordo totalmente com a Elaine e com a Ailton. Eu só queria acrescentar, eu espero, e é quase um sonho, né? Espero que as pessoas saiam de toda essa situação entendendo e sabendo que o jornalismo bem feito, a informação de qualidade, ela é essencial e salva vidas, né? A gente passar uma informação correta, uma orientação, faz toda a diferença entre a pessoa pegar ou não pegar uma doença como a Covid-19 numa pandemia. E, né, claro, o jornalismo vinha e está numa crise
de modelo de negócio há muito tempo, né? Espero que talvez a gente saia dessa mais valorizado e as pessoas entendam que pro jornalismo ser bem feito, ele custa, né? Então, a gente precisa encontrar modelos de negócio que suportem, né, o jornalismo e façam ele, enfim, poder produzir conteúdos que realmente vão fazer diferença na vida das pessoas. Ok. Gente, Posso falar uma coisinha só para encerrar? Claro. Eu comentei com vocês, quando vocês me convidaram, a nossa geração nunca tinha feito a cobertura de uma pandemia. A gente também está assustado. A gente também está aprendendo. Uma coisa é assim, quando caiu o primeiro avião, a gente toma um susto, vai lá, cobre, né? E não é só cobrir o local do acidente, é o IML, é a família, a investigação, é o DAC, lá. Aí caiu um avião, cai 2, cai 3. Eu já cobri 4 dos grandes. A gente acaba acostumando. A pandemia para a gente é uma coisa totalmente nova, que a gente tem que se reinventar. A gente tem que descobrir qual é o caminho. Né? Eu acho que para a gente também é um susto. A gente também está aprendendo no susto. Né? O Ailton ir para Salvador, ir para Brasília, e ter que botar máscara nos repórteres, você ter que dar 2 microfones. Né? Isso não é uma coisa simples de fazer. Não é uma coisa, né? Você tem um monte de profissional na rua gravando entrevista e que você tem que tomar cuidado para esse profissional não voltar doente. É um desafio muito grande, né? Eu acho que é por aí o caminho. Pois é, desafios não faltarão. Muito obrigada, Elaine, Ailton, André. O debate foi maravilhoso. A gente estourou o tempo, mas imaginei que isso fosse acontecer. Eu queria agradecer também a uma pessoa que vocês não estão vendo aqui, que é a Mariane Lemoine, ela que estava nos bastidores fazendo a gente poder ficar aqui ao vivo, tá? Então, muito obrigada, Mari. Queria agradecer também a Nani Moraes, que foi a pessoa que fez o contato com todas essas feras que estão aqui conversando com a gente, tá? Ela que fez o convite, é a nossa assessora de imprensa, tem feito um trabalho maravilhoso lá na GPS. E se você gostou do que você viu aqui e quer mandar para alguém, daqui a pouco isso vai estar lá disponível no Facebook da GPS, tá? Então, compartilhem. Se quiserem mandar mais perguntas, se quiserem conversar mais ou sugerir outros temas de debate, manda para a gente também. Muito obrigada e boa noite a todos vocês. Boa noite. Tchau, pessoal. Gente, obrigada. Boa sorte a todos. Tá joia. Tchau, tchau. Tchau.